Há mais água no subsolo do bioma cerrado do que pensamos. Em mais uma capacitação tecnológica que traça um verdadeiro raio-x da região, vamos ver que até florestas inundadas fazem parte do bioma. Olá, como vai? Eu me chamo Alexandre, sou pesquisador da Embrapa Florestas e no dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma perspectiva um pouco distinta daquela que nós conversamos no momento anterior, em que nós procuramos visualizar a dinâmica, a alteração, digamos assim, a variação, melhor dizendo, fisonômica da vegetação numa condição natural. Pois bem, vamos para a última pedossequência que tenho a analisar aqui com você, e essa última pedossequência tem uma característica bastante similar à primeira pedossequência, se não fosse pelo fato de toda essa extensão aqui ser uma extensão de superfícies hidromórficas. O que significa isso? Que a área de contribuição, a área de convergência de água, ela é muito maior do que o primeiro caso que eu apresentei aqui na forma da pedossequência 2. Esse caso envolve uma zona de convergência muito mais ampla e uma convergência de água, um volume de água muito maior do que aquele anteriormente citado. Por consequência disso, a extensão dos solos hidromórficos ela é bem superior do que essa que analisamos anteriormente, né? E ela, a pedossequência, ela vai seguir exatamente essa linha que estou ilustrando aqui no slide. Pois bem, do que ela é composta? De novo, lá no topo, latossolo vermelho. Nenhuma novidade. Segue-se um latossolo vermelho amarelo. Nada de novo. Um cambissolo gleissólico. Nenhuma novidade, né? Um plintossolo gleissólico, esse indivíduo aqui ressalta a entrada dos níveis de hidromorfia, embora o anterior também o seja, porque eu tenho a hidromorfia estabelecida abaixo de 50 centímetros. Mas o curioso dessa pedossequência é que exatamente nessa porção existe uma pequena elevação que, de certa maneira, salva, livra essa pequena porção do terreno de hidromorfia. Bom, portanto, nós temos solos não hidromórficos situados a montante, da mesma forma. Temos solos semi-hidromórficos caracterizados exatamente por essa porção, né? Ou melhor, por essas duas porções aqui, né? Essa região e essa região. E eu tenho solos ditos solos hidromórficos pela prevalência de gleissolos e plintossolos nessa porção e nessa porção da paisagem. Portanto, eu tenho uma pequena diferença em relação ao nosso primeiro caso. Sempre lembrando que a extensão desses solos hidromórficos e semi-hidromórficos é bastante superior àquela que nós vimos na pedossequência 2. Então, olhando de cima, solos não hidromórficos, evidentemente sempre a montante, solos semi-hidromórficos nas zonas de transição e solos hidromórficos numa maior extensão do que aquela que nós vimos anteriormente na pedossequência 2, exatamente pelo fato de eu ter uma convergência hídrica muito mais ampla do que nós vimos até então. A pergunta é, o que nós teríamos como vegetação em cada uma dessas áreas? Sobre esses organossolos que estão distribuídos basicamente nessa porção aqui, a expectativa, de novo, é que nós tivéssemos aquela tipologia de floresta que nós chamamos de floresta inundável. O que nós temos hoje lá, e que provavelmente nós teríamos até numa condição anterior, pelo menos esparsamente distribuídas, é um conjunto de arbustos, por isso um arbustal, monodominante, ou seja, composto por uma única espécie de uma planta pertencente à família das melastomatáceas, ela se chama Macairé rádula, e é basicamente isso que ocupa boa parte dos terrenos hidromórficos aí ocupados pelos gleissolos e pelos plintossolos.
muito provavelmente no entorno dessas áreas onde nós poderíamos ter uma variação para solos semi-hidromórficos até não hidromórficos, porque essa porção aqui é uma porção mais elevada, nós teríamos aí florestas ditas florestas estacionais, mas que envolvem uma variação que vai desde as florestas de galeria, florestas ciliares e assim por diante. Mas a grande pergunta é, como seria todo o restante? Lembre-se que essa porção aqui inteira é uma porção hidromórfica. Essa é uma porção semi-hidromórfica e somente daqui para cima é que efetivamente eu tenho superfícies de solos livres, completamente livres de qualquer caráter hidromórfico. Especulativamente, eu estou pondo aqui sugestões. E talvez esse trecho fosse efetivamente ocupado por esses arbustais de que falei. Todas as demais porções, mesmo aquelas que estão sobre solos hidromórficos, muito provavelmente poderiam estar ocupadas ou por esses arbustais ou, conforme a minha proposta aqui, estariam ocupados por florestas. E o cerrado, todo ele sendo registrado a montante exatamente sobre solos não hidromórficos. Então a questão de novo aqui em volta, né, a questão que nós estamos analisando, ela deriva para um pensamento mais ou menos assim. APPs, segundo essa perspectiva, têm que ser obrigatoriamente florestas ou não? Tá? A legislação fala que APP é qualquer tipo de vegetação que esteja circunscrita àquela metragem. Tá? Se as formas de vegetação que anteriormente ocupavam essas superfícies não fossem florestas, a pergunta é, precisaríamos recompor com floresta? Aqui é uma questão bastante importante para ser decidida e ser pensado. Tá? Como conclusões fundamentais dessa nossa dissertação aqui. Primeiro, ambas as áreas, da pedosequência 2 e da pedosequência 3, são feições concavadas, né, que levam efetivamente à convergência hídrica, diferente da minha pedosequência 1 e 4, levam a uma convergência hídrica, contribuindo para uma grande expressão dos solos hidromórficos. Né? Então aqui, diferentemente das anteriores, eu tenho solos efetivamente hidromórficos. Nem a declividade, tampouco a espessura dos solos, são efetivamente restritivas ao desenvolvimento vegetal. Mas a hidromorfia e a hidromorfia é grave. A hidromorfia restringe a ocupação por várias espécies. Né? Esse é um critério que tem que ser observado. Assim como na área de referência nós concluímos que a densidade da vegetação ela se modifica, que o número de espécies se modifica, que as espécies se modificam, qualquer processo de recuperação ambiental tem que observar exatamente isso. A hidromorfia, ao contrário da pedosequência 1 e da pedosequência 4, é o grande fator restritivo. E esse caráter hidromórfico, de novo, quero ressaltar, ele vai estabelecer seleção de espécies. As espécies que seriam utilizadas para fazer uso, para fazer recomposição aqui, são espécies particulares desse padrão de ambiente. Né? As duas são cabeceiras de drenagem que o fluxo difuso superficial predomina em grande parte da área, havendo a formação de nascentes somente no centro de convergência. Portanto, o raio de 50 metros previsto na legislação que trata das APPs não possui abrangência suficiente para cobrir toda a área. Se a cabeceira hidromórfica ela é bem mais ampla do que seu ponto de surgência, vai além dos 50 metros, nós efetivamente não estamos com uma APP na forma legislativa, nós não estamos contribuindo para a manutenção dos recursos hídricos, para a proteção desse padrão de paisagem. Acho bastante importante ressaltar esse fato. E isso, evidentemente, desse ponto deriva uma discussão necessária, pois no âmbito do bioma cerrado, essas áreas, ditas áreas úmidas, elas só têm margens de proteção naquela fisionomia que nós chamamos de fisionomia de savana e que corresponde àquilo que nós chamamos de veredas. Esse é um fato importante para ser discutido. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso adiante. Né? Eu espero que essa aula tenha contribuído, digamos, para uma compreensão mais aprimorada das paisagens do Cerrado. Espero que você tenha gostado e muito obrigado.